Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo, a paz do Senhor. Aqui estou neste início de um novo dia para vos trazer mais uma de nossas meditações dentro da palavra de Deus. Vamos então mergulhar nas Sagradas Escrituras? Vou aqui dar sequência ao texto que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, que estamos meditando, né? Hoje vou tomar por base para a minha meditação 2 versículos, porque um complementa o outro. Versículos 4 e 5. Olha o que nos diz Paulo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito amor, com que nos amou, é isso mesmo, né? Pelo seu muito amor, com que nos amou, estando ainda nós mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que coisa linda, né, irmãos? Mas Deus, que é rico em misericórdia, e pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que coisa! Como Deus nos amou, de onde Ele nos tirou, aonde Ele nos colocou e para onde Ele está nos levando. Olha o que está dizendo Paulo aqui. Ele não chega a dizer, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Não basta ele já ser misericordioso, não basta ele ser a própria misericórdia. Paulo ainda diz que ele é riquíssimo nesta prerrogativa. E justamente faz sentido, né? E pelo seu muito amor, com que nos amou. Está vendo, irmão? Olha agora o peso. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Mesmo assim, Ele nos vivificou. Isto é, Ele nos trouxe a vida. Juntamente com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, Cristo deu prova de uma coisa, se Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos e ressuscitaremos. Por que eu usei este termo dessa forma? Nos ressuscitou, né? Estamos ressuscitando. Ou seja, aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, Ele que estava morto, ela que estava morta em seus pecados, volta à vida. Isto espiritualmente. E nos ressuscitará fisicamente no toque da trombeta, isto é, aqueles que estiverem mortos fisicamente. Os que estiverem vivos fisicamente e já ressuscitados espiritualmente serão transformados. Mas aqueles que estão mortos fisicamente, quando a trombeta tocar, ressuscitarão também fisicamente, já que espiritualmente já estavam ressuscitados. Porque quando a Bíblia fala mortos para o pecado, está falando da nossa morte espiritual, da morte da alma, da morte do espírito, porque estávamos longe de Deus. Se Deus é a vida, quem está longe desta vida automaticamente está morto, está morta. E ao aceitar Jesus Cristo como Salvador,
acontece em nós o processo da ressurreição. Falaremos disto amanhã. Então veja qual era a nossa situação outrora. Éramos mortos em nossas ofensas, em nossos delitos, em nossos pecados. Vivíamos distanciados de Deus. Vivíamos separados da sua presença, do seu amor, das suas virtudes. Enfim, éramos pessoas mortificadas pelo pecado. Não tínhamos Deus, não tínhamos paz, não tínhamos salvação. E conforme Paulo já falou aqui, nos textos anteriores, por natureza éramos filhos da ira. Isso quer dizer que estávamos condenados a uma ira eterna vinda de Deus para nós. Tormentos no lago que arde com fogo e enxofre, que vai servir, infelizmente, para aqueles que são rebeldes, filhos da desobediência e que longe de Deus andam. Era assim que estávamos. E Paulo está dizendo aqui, que o amor de Deus foi tão grande que nos alcançou, mesmo cada um de nós sendo seus inimigos, estando debaixo da sua maldição, mortos em nossos pecados. Paulo confirma isto escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, quando ele nos afirma: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é forte isso? É muito forte. Porque talvez alguém, por algum amigo, ouse morrer. Mas alguém pensa fazer isto por um inimigo? É claro que jamais, Se por um amigo é praticamente impossível, com raríssimas exceções, imaginem por inimigos. E foi exatamente isso que Deus fez. Quando ele nos enviou o seu Filho, como está escrito, que ele não poupou seu próprio Filho, antes nolo entregou para morrer por cada um de nós, o que é que éramos dele? Inimigos. Como é que estávamos? Debaixo da sua ira. O pecado criou uma barreira de separação entre a criatura, o ser humano, e Deus, o seu Criador. Mesmo assim, o amor de Deus é tão imenso, é tão incomensurável, e Deus é tão riquíssimo em misericórdia, que mesmo assim, ele quebrou este protocolo terrível, este bloqueio. Ele removeu esta barreira e nos aproximou dele por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Foi Jesus o intermediador entre nós e Deus. É por isso que Paulo expressou muito bem também o amor de Deus quando ele escreve a Timóteo, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 4 e 5, quando ele diz que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E ele prossegue dizendo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Este mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, de 18 a 20 da sua segunda epístola, ele começa falando, Se começar do 17, ele diz, Agora quem está em Cristo, nova criatura é. Porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, isso é o 17, e de 18 até o 20, ele diz que Deus providenciou o quê?
Jesus como o ministério da reconciliação. Ele enviou-nos, Jesus, para que houvesse uma reconciliação entre nós e Deus. Mesmo aonde estávamos, em meio ao lodaçal do pecado, em meio ao monturo de lixo desta vida, ele nos tirou dali. Como disse o salmista, né? Ele tirou-me de um charco horrível de lodo e firmou meus pés sobre uma rocha e colocou na minha boca um novo cântico. Salmos 40, versículo 2 e 3. Olha só, o nosso estado era miserável. O nosso estado, irmãos, era terrível. E Deus, por meio de Jesus, foi lá e nos buscou, nos pescou, nos tirou daquele lodaçal, nos colocou sobre uma rocha, nos deu um banho de salvação, tirando de nossas vidas todo o lodo do pecado, nos lavou no sangue do seu Filho Jesus e nos perfumou com o bom perfume de Cristo e do Espírito Santo. Hoje temos o bom cheiro de Cristo e temos também a sua mente. Somos novas criaturas, nascemos de novo, ressuscitamos, conforme está dizendo aqui, ele nos vivificou. Olha bem, juntamente com Cristo. Ele fez questão de nos vivificar juntamente com seu Filho, quando ele, da sepultura, volta à vida. Aí Paulo conclui dizendo, pela graça sois salvos. Ou seja, por intermédio desta graça, que quer dizer favor não merecido, alcançamos a salvação. Paulo fez questão de dizer, quando ele diz, pela graça sois salvos, ele está dizendo, olha, nós não merecíamos isto. Você não merecia isto, porque graça é isto. É um favor que é concedido a quem não merece. Eu não merecia, você não merecia, nós não merecíamos o favor da salvação. Mas Deus, pelo seu muito amor, com que nos amou, mesmo cada um de nós estando mortos em nossas ofensas, mesmo assim, ele resolveu nos vivificar, ele resolveu nos devolver a vida que ele nos deu lá no Éden, quando soprou em nossas narinas, né? O fôlego da vida. E essa vida que eu estou falando, ela é total, física, moral e espiritual. A maioria da população mundial hoje são apenas vivos materialmente, mas mortos espiritualmente. E Deus quer fazer uma grande obra, começando pelo Espírito, ressuscitando o Espírito, para depois fazer o trabalho no nosso corpo. E quando morrermos, e se morrermos em Cristo, ele nos ressuscitar para uma vida eterna. Então Deus, ele faz isto, e ele ministra em nós esta salvação, que não merecíamos, mas que pelo seu infinito amor, por meio do seu Filho Jesus, ele nos outorgou tão grande salvação. É uma salvação gigantesca, capaz de nos arrancar das grades do pecado, das garras de Satanás, e também nos tirar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou desse charco horrível de lodo e nos colocou sobre uma rocha. A Bíblia diz que dos monturos, ou do monturo, ele nos fez príncipes, ou seja, do meio dos lixos da vida, dos lixões da vida, ele tirou dali pessoas sujas, imundas, mendigas, e nos tornou príncipes, nos introduziu à família real. De plebeus nos tornamos nobres, viu? De um proletariado espiritual, ele nos fez uma classe de alta elite e especial.
É por isso que Pedro disse que nós somos o quê? Uma geração eleita. No meio de tantas gerações corrompidas e perversas, ele nos elegeu, nos fez seus filhos, nos transformou em um sacerdócio real, nos fez uma nação santa e nos comprou com o sangue de Jesus, tornando-nos um povo adquirido. E tudo isto para quê? Para ficarmos de braços cruzados? Não. Tudo isso para que anunciemos aos outros as virtudes dele, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. E a este povo agora ele exige: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos. Sabe por quê? Porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. É uma exigência de Deus para conosco. Ele que nos deu tudo, agora ele tem o direito de nos exigir um retorno a ele. E ele está exigindo o mínimo, é que sejamos santos para ele, separados do pecado, do mundo, do mal, que sejamos fiéis a ele até o último de nossos dias na face desta terra. Apocalipse 2, versículo 10, parte B. Tudo isso, irmãos, é importante demais, porque a Bíblia nos recomenda. Se não estivermos num processo de santidade, não veremos o Senhor lá na sua glória. Hebreus 12, 14, 1 João 3, de 1 a 3. Então, queridos, vamos agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós, porque nós não merecíamos, nenhum de nós merecíamos. E condenados estaríamos para o inferno se Ele não nos alcançasse. Mas o que foi que Jesus disse? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. Ele te buscou, te encontrou, te achou e te salvou. Fez o mesmo comigo. E ele está procurando você que ainda não o aceitou. Ele quer te achar e te salvar, e te libertar, e te perdoar, e te transformar. E o melhor ainda disso tudo, te levar para o céu. Que amor incomensurável com que fomos amados, ao ponto de Deus quebrar todas as barreiras, tirando de sobre nós o resultado da sua ira, condenação eterna, tirando de nós a inimizade que tínhamos com Ele, por meio de Jesus Cristo, que veio quebrar esta barreira, tornando-se o nosso mediador, o nosso advogado. E agora, nós que estávamos longe, agora estamos pertinho. Nós que vivíamos nas trevas, hoje estamos na luz. Nós que tornamos-nos estranhos a Ele, hoje, por meio do sangue do seu Filho, tornamos-nos seus filhos. Porque Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a tantos quantos o receberem, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. João 1, 11 e 12. Se éramos criaturas, agora somos filhos, por intermédio do sacrifício de Jesus. Isso não é maravilhoso? Veja como o amor de Deus está expressamente claro por meio de Jesus Cristo para conosco. Foi por isso que o próprio Jesus disse e João registrou: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16. Quando Jesus disse de tal maneira, é porque realmente não tem como mensurar o amor de Deus. E é por isso que Paulo disse: mas Deus é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito amor, com que nos amou, ainda estando nós mortos em nossas ofensas,
nos vivificou juntamente com Cristo. Mesmo sem merecermos, pela graça, somos salvos. Glórias a Deus por isso. Pense nisto. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, eu te louvo por esta tão linda oportunidade de aqui estar ministrando a tua palavra, Senhor. Que esta palavra encontre guarida nos corações e que saibamos ser agradecidos a ti por tão grande amor, por tão infinita misericórdia que nos alcançou, que nos salvou, mesmo que não tivéssemos o menor merecimento para isto, mas o teu amor nos fez assim. Glórias a Deus. Hoje somos teus filhos, santos e salvos, para o louvor da tua glória. Pai eterno, cura os enfermos, meu Senhor, e dá solução aos problemas, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado dia na presença do Senhor nosso Deus. Receba o meu forte abraço e a paz do Senhor.